Alô, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Hoje, em nossos minutinhos psicológicos, nós vamos tratar da inveja e ver, como podemos fazer para, de forma consciente, nos livrarmos dessa emoção ainda bastante primária, precária. Então vamos ver primeiramente o que diz o espírito Joana de Ângeles na sua obra O Ser Consciente. A inveja, remanescente dos atavismos inferiores, é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Ou seja, então, Joana está nos dizendo que isso já, se vem dos atavismos inferiores, quer dizer que vem da nossa parte mais precária, mais primitiva, É fraqueza moral, ela considera isso como não vamos dizer defeito, ela usou a expressão certa, fraqueza moral, ou seja, é uma virtude, nós não temos ainda uma virtude positiva que seria a admiração, o respeito, e somos ainda contaminados pelo sentimento, pela emoção de inveja. A perturbar as possibilidades de luta do ser humano, ou seja, ela está dizendo que a inveja de alguma forma atrapalha o nosso dia a dia, a nossa vida. O invejoso, ao invés de empenhar-se na autovalorização, através do estudo, do trabalho, da pesquisa, do esforço, o paciente da inveja, ela chama de paciente. Paciente é quem está paciente do médico, geralmente o paciente é o doente. O paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Triste, Compete mediante a urdidura de intriga e da maledicência. Quer dizer, eu não faço, não sei fazer, mas eu fico criticando, falando mal de quem sabe. Eu acho que se eu reduzir o tamanho do outro, ou tentar, que eu cresço. Não, eu continuo na mesma posição. Eu não cresço porque o outro apresenta uma falha. Eu continuo no mesmo lugar. O desenvolvimento, a evolução é pessoal, é íntima. Podemos diminuir todos, a gente só piora a média, mas nós não melhoramos. Na verdade, quando a média melhora, nós melhoramos pelo aprendizado com os demais. Então, compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência, aguarda o insucesso do adversário, entre aspas. O outro não é nosso adversário, a gente é que acha. Por exemplo, eu quero passar num concurso público, eu não me dedico, o outro estuda 8, 10, 12, 15 horas por dia. Aí ele passa e eu fico com inveja dele. Não, ele fez mais esforço que eu, se esforçou mais, se dedicou mais. Alcançou um resultado que eu não fui capaz de alcançar. Não tenho disciplina, não tenho esforço, não tenho vontade, não tenho perseverança. Ele tem. E depois eu falo mal dele, viu? Está ali. É assim que funciona. Aguardo o insucesso do adversário no que se compraz, ou seja, quando eventualmente aquele outro que está em evidência comete algum equívoco ou falha, aí eu tento diminuí-lo, achando que com isso eu vou me exaltar. Não é verdade. O paciente da inveja observa e persegue, sempre castigado por insidiosa complicação íntima. Traiçoeira, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Aqui, o invejoso também se torna egoísta. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas. Então, passamos com a inveja a sermos obsessores. Mentalmente, aquele pensamento negativo, equivocado, plasmado em direção a uma pessoa. Porque ela alcançou o sucesso que nós não alcançamos. Porque ela logrou conseguir alguma coisa que nós não conseguimos.
às vezes coisas fúteis, pequenas, banais, outras grandes. Ela se esforçou mais, ou era a vez dela. Nós não sabemos a programação reencarnatória de ninguém. Então não sabemos por que pessoas, às vezes, têm certas facilidades que nós não temos, mas isso jamais deve ser razão de inveja. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, quer dizer, aquela pessoa que é a vítima, o alvo da inveja de alguém. Mas Joana explica que essas correntes mentais só alcançam a pessoa se ela estiver em sintonia, se ela estiver produtiva, feliz, realizadora, determinada, ela está numa frequência mais alta, aquilo não vai atingi-la. Porém, diz Joana, cujos danos sempre ocorrem no fulcro gerador, ou seja, na base, aonde ela se originou, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Ou seja, eu emiti um sentimento de inveja em relação a alguém, despeio. Se a outra pessoa estiver numa frequência mais alta, ela não vai ser atingida, mas eu sempre vou ser atingido. E vai me perturbar a vida, o meu comportamento, o meu dia a dia. Então, esses foram os comentários principais que Joana tem na sua obra. Olhando um pouco o livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, ele traz muito interessantes observações para a nossa reflexão. Olha o que diz ele. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. Quer dizer, então ele está dizendo que é normal, comum, né? E que isso é tolerado, né? Disfarçado, mas que é frequente. E que muitas vezes a pessoa mesmo, ela é invejosa, mas ela ainda não se deu conta, ela não refletiu a ponto de entender. E aí ele dá o diagnóstico. Ele diz assim, ó, as atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade, que às vezes uma pessoa tem em relação a outra, dissimulam muito bem a inveja, que tem como origem um conjunto de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e, porque não foram resolvidos, processados, foram interiorizados. Aí vem aqueles complexos, baixa estima, uma série de outros. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado. Ela está repetindo, aqui o Hamed está mais ou menos ratificando algumas observações de Joana. Observador minucioso, detetive da vida alheia até a exaustão. Está sempre tomando conta do que os outros estão fazendo, para emitir uma crítica. Sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior, quando em realidade se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar, para ocultar dos outros o seu precário contato com a felicidade. Olha que coisa forte. O invejoso é infeliz, é o que ele está dizendo. A pessoa se... Não, eu estou muito bem, eu estou ótimo. Está desabada, está infeliz, mas passa aquela aparência, né? Aquela máscara. Então, Hamed diz o seguinte, analisando as origens atávicas, quer dizer, alguma coisa que vem lá da nossa hereditariedade biológica, junto com as características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Então, analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida. Não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural,
comum a qualquer criatura do reino animal. Lembram que a Joana já tinha dito? Primário. Aí ele dá um exemplo. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro, por despeito. Então ele faz uma análise assim. Ele olha o adulto e olha a criança. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Então a gente disfarça. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. Então o Hamed diz assim: a emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas dos indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças, mimadas, impotentes e inseguras, que querem chamar a atenção dos maiores no lar. Dentro de uma outra abordagem, Hamed faz um comentário assim extraordinário, que a gente vê isso aí todo dia na televisão, na mídia, por todas as partes. É como se ele fizesse... Esse livro, As Dores da Alma, foi publicado em 1998. A maneira como ele vai descrever aqui esse cenário que eu vou apresentar para vocês é como se, na verdade, ele mostra isso ao longo dos séculos, dos milênios, e mostra o momento atual, por exemplo, do nosso Brasil. É como se ele estivesse fazendo em 1998 uma premonição, uma profecia. Vamos ver o que ele diz? A necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos, nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência com o que tentam, os indivíduos que assim são, contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. E eu ainda acrescento que muitas vezes esse complexo vem da personalidade congênita, fruto de experiências às vezes bastante complicadas de outras encarnações. Então, diz Hamed, encontramos esses indivíduos nas lutas partidárias, em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram que vão trabalhar para a melhoria da saúde da população, que vão fazer distribuição de terras, propriedade, reforma agrária e todas essas coisas. E aí o Hamed diz assim, ele em 1998, tá? Mas ele está falando de tudo que aconteceu ao longo da história. Essa é a história do homem, do ser humano, o homem lidando com a questão do poder, do dinheiro, da cobiça. Diz sobre o invejoso: sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade equânime e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Com certeza vocês vão se lembrar de vários personagens do nosso Brasil com esse perfil aí. E aí ele diz, tanto é verdade isso, que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e igualdade e vão viver no conforto, no luxo, e o povo que se dane. Então, eu entendo que isso é um comentário assim
Às vezes a gente não entende por que a pessoa age assim, é porque ela ainda agasalha dentro dela um sentimento tão nocivo, tão negativo como a inveja. E para concluir, diz Hamed, o caráter do invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua, à originalidade e criação dos outros. E, como consequência lógica, a frustração. Claro, não sou eu mesmo, eu fico tentando copiar aquele modelo que eu acho bom, porque eu não sou capaz. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Ou seja, mesmo quando o invejoso alcança alguma coisa, nunca é suficiente. Não para. Às vezes o indivíduo tem 1 milhão, ele quer 1 bilhão. Quando ele tem 1 bilhão, ele quer 1 trilhão. Ele tem uma casa, ele quer 8 casas. Ele tem 2 carros, ele quer 9. E assim por diante. Porque é essa sensação que ele diz de escassez, insatisfação, leva o indivíduo continuamente àquilo. A alimentar aquilo sem fim. E, obviamente, uma dor moral e, em termos de evolução espiritual, já fica a coisa bastante comprometida. Vamos refletir? Muita paz.